Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre o trabalho dos contadores e narradores de histórias, os narradores artísticos. Conosco aqui no estúdio, as narradoras artistas Aline Cantia e Juliana Dyer. Vamos ver então agora um pouquinho do trabalho, tanto da Aline como da Juliana, que está disponível na internet. Olha só. Essa é uma história de amor, porque era uma vez um sapateiro. Era um sapateiro que fazia com tanto cuidado dos seus sapatos, que ele mesmo procurava o tecido, que ele mesmo costurava, que ele mesmo arrematava. E um dia ele fez um par de sapato tão bonito, mas tão bonito, que ele resolveu dar nome para aquele par. O pé direito ele chamou de Nicolau, o pé esquerdo ele chamou de Tina. Guardou os dois numa caixinha de papelão. E por ficarem assim, no escurinho, lado a lado, desde o dia que nasceram, os dois se apaixonaram e começaram a namorar. Deixa eu te contar como aqui dentro é um lugar bem legal. É bem molhado e melequento, quentinho, sensacional. Agora eu vou falar, eu faço por aqui, estico e encolho todo o meu corpinho e até dou alguns chutinhos. Bom, vamos começar a falar um pouquinho, os trabalhos diferentes ali. Juliana, fala um pouquinho desse trabalho. É uma companhia, você e mais uma pessoa, um músico, sempre junto à música e à contação de histórias? Sim. A companhia Pé de Moleque existe oficialmente, né, desde 2013. E o nosso trabalho, naturalmente, foi se voltando para a primeira infância. A gente trabalha muito com bebês e crianças pequenas, né? E utilizamos muito mescla de linguagens mesmo no nosso trabalho. A música, a linguagem lúdica, o brincar, né? Alguns elementos cênicos que enriquecem a narrativa, né? Para esse público que, na verdade, experiencia a palavra de uma forma corporal, né? Não só com os ouvidos atentos, eles brincam com o corpo inteiro. Então, se às vezes eu vou narrar uma história, né, eu utilizo algum elemento lúdico para poder colocar de uma forma mais concreta para essa criança pequena, porque ela precisa ainda, principalmente da primeiríssima infância, né? Então a gente tenta extrair o máximo de ludicidade que aquela história nos possibilita para poder trazer essa história de uma forma mais próxima para essa criança, né? Então, a partir de 2013, nós fomos desenvolvendo esse trabalho, lançamos, inclusive, o nosso livro CD, O Mundo de Dentro e o Mundo de Fora, e que conta uma história também de um bebê, né, que é o nosso bebê, meu e do Isaac. A gente deu voz para esse bebê, e ele contando como é o mundo dentro da barriga. Olha, né? que interessante. As sensações, o que ele escuta, o que ele percebe. Porque é isso, tem uma história aí também, né? E a Yolanda Reis, que é uma pesquisadora colombiana, que inclusive meu trabalho de mestrado é a parte da experiência dela, né? No Instituto Espantapájaros, ela fala que os primeiros livros são escritos na pele, né? Dos bebês a partir da experiência intrauterina, dessas palavras, desses cantos que chegam, né? Através aí do som que esse bebê escuta, das sensações que ele tem. E depois, quando ele nasce, é embalado pelas canções de Niná, ele recebe esses tesouros, né, que inscrevem esse bebê numa cultura, né? A palavra, o canto tem é um elemento humanizador, né? E é um elemento cidadão. Você se inscreve numa sociedade, numa cultura através dessa palavra também. Então, tudo isso fundamenta o nosso trabalho, né? É um trabalho, né, com característica artística, com múltiplas linguagens que a gente utiliza, mas em que a gente reconhece esse bebê, essa criança pequena, enquanto sujeito cultural, enquanto sujeito que tem direito à palavra, como Antônio Cândido diz, né, do direito à literatura, assim, o ser humano, na mais tenra idade, ele tem direito à palavra,
né? Perfeito. Aline, o seu trabalho ali, nesse caso, foi uma história para criança, mas você já falou que também trabalha com a narração para adultos, inclusive tem um trabalho ligado à cultura popular. Como é que é isso? Sim, então, eu presido, né, o Instituto Cultural Abra Palavra, e o meu trabalho é sempre com o Chicó do Céu, que estava ali comigo no vídeo, e a gente começou há 12 anos atrás, e aí a gente sempre foi se apresentar nos lugares, e quando a gente se conheceu, eu gostava já da questão da palavra, já tinha uma história de avós que contava histórias, o Chicó também, principalmente ligado à música. E quando a gente se formou como dupla, né, como Abra Palavra, a gente começou a viajar pelo Brasil para escutar as histórias das pessoas que viviam ainda nas comunidades ribeirinhas, de fundo de pasto, para ver como que é aquele corpo. Às vezes eu posso buscar numa técnica do teatro, mas eu posso buscar também essa palavra, quando alguém está contando uma história, ela prepara o lugar, às vezes o narrador de história, ele senta, prepara ali as cadeiras, sendo que na verdade isso é um preâmbulo para começar a ouvir uma história. Então a gente foi buscando um pouco nessa cultura popular para trazer para os palcos. E com o tempo a gente vendo ali, a gente via que todo mundo ali parava para escutar a história. Era a criança, mas era também o jovem, era o adulto, todo mundo que estava atento a ouvir uma história. Com o tempo, a gente resolveu criar o Instituto Cultural Abra Palavra, porque a gente percebia que, além de ir se apresentar, a gente queria também deixar outras coisas, trazer também, continuar o trabalho, ser um trabalho que não fosse só aquele momento ali de 1 hora de história e se fosse embora. Então, com o Instituto Abra Palavra, a gente começou a dar a possibilidade de aumentar essas vozes. Né? Então, o Silas, né, da comunidade do Pompéu, a gente começou a fazer um trabalho lá. E aí a gente se encontrava toda quinta-feira, a gente ia contando histórias com a comunidade. Primeiro dia foram 5 pessoas, depois foram 10, 20, no final a gente gravou um disco com eles. O Silas tinha um sonho de fazer o Rancho da Cultura. A gente acabou conseguindo alguns editais, alguns projetos, fomos fomentando esse trabalho, construímos um palco. Então o meu trabalho com o Chicó é um trabalho artístico voltado para quem gosta de ouvir histórias, independente da idade, como a Juliana falou, né? Desde o bebê mesmo, está ali até o seu avô, o seu bisavô. A gente brinca, vou contar uma história para criança de 0 a 200 anos. Quem tiver mais também pode ouvir, não tem problema. Agora, como é que é o dia a dia do trabalho do contador de histórias? Vocês são contratados por alguém para contar histórias? Vocês promovem os próprios shows e vendem ingresso como é no teatro? Como é que funciona? São múltiplas as possibilidades, né? E tem que ser múltiplas porque é muito desafiador a gente viver, né, de arte e cultura no nosso país. Então, a gente recorre a editais, né? Montamos estratégias de levar esses espetáculos para escolas, fazemos formações também de educadores, né, em diferentes espaços. Às vezes por iniciativa, sim, fazemos espetáculos com bilheteria, né, em teatros. Nós, da Companhia Pé de Moleque, a gente também faz muita parceria com grupos que trabalham fomentando a ocupação da cidade pelas crianças, né? Movimentos como na Pracinha, por exemplo, a gente também sempre está apresentando e gratuitamente nos espaços públicos, né? É uma frente de trabalho nossa. Então é isso, a gente vai criando diferentes estratégias aí para poder colocar o trabalho para as pessoas verem. Circular. Existe curso para contador de histórias? Se alguém quiser se formar, eu gostei e quero aprender a contar histórias. Como é que eu faço? Existem. Aqui em Belo Horizonte a gente tem algumas escolas de formação de contadores de histórias. A gente também, o Instituto Cultural Abra Palavra, a gente dá oficinas, tanto em escolas ou a partir de demandas. Tem uma escola mais antiga aqui em Belo Horizonte, que é a Letria, que oferece muitos cursos, tanto cursos pontuais quanto cursos de mais longa formação. E entrando em contato mesmo com esses narradores, ficando atento porque existem essas formações. No caso do Abra Palavra, a gente tem pensado muito em não ensinar como contar histórias, mas assim a gente pensar por que eu quero contar histórias. E a partir daí, porque às vezes eu tenho um grupo de pessoas. Recentemente a gente deu uma formação em Poços de Caldas e tinham 15 pessoas e tinha uma senhora que queria contar a história porque ela tinha uma neta. E ela queria contar a história para aquela neta. Enquanto a gente tinha já professores, a gente tinha bibliotecários, tinham artistas da cidade que queriam aprimorar, já eram atores, queriam começar a contar histórias. Mas existem cursos, acho que é só buscar mesmo. Só buscar e correr atrás. E correr atrás. E para mim,
escutar aquele vizinho mais velho, escutar algum parente ali, ver como que essas pessoas contam as histórias da sua vida, eu acredito que ouvir é a melhor forma de se tornar um bom contador de história. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas antes, durante a Mostra Internacional, nossa reportagem conversou com alguns contadores de histórias justamente sobre a importância desse trabalho. Veja só. Eu costumo dizer que a palavra, quando ela é bem dita, quando ela é contada, quando ela é narrada por nós, contadores de histórias, nós conseguimos encantar as crianças desde o primeiro momento. Quando nós começamos um conto com 3 palavrinhas mágicas, era uma vez, uma porta, uma janela se abre através da imaginação e através da fantasia. A arte da palavra, a narração de histórias, tanto pelos pais como pelos contadores, por esses contadores tradicionais como Silas, ela é fundamental para trazer de volta uma coisa que a gente nem precisava, né? A humanidade. O contato hoje é muito virtual, é na televisão, então ver borboleta às vezes é tão simples, né? Você conhece uma borboleta? Ah, eu conheço a borboleta. Só que você nunca viu a borboleta, porque no prédio ela não chega. E o contato com a natureza e com as histórias, eu acho que é fundamental. Porque a palavra é assim, ela é como se fosse uma chama que a gente não pode deixar morrer. E é sempre dando vida a essa palavra, essa chama continua sempre queimando, iluminando e guiando, que é o que a palavra acaba fazendo. Pois é, a gente tem aí agora 2 minutinhos, 1 minutinho para cada um, para vocês, através da palavra, dizerem para os nossos espectadores a importância desse trabalho, a importância, né, que essa mostra tem. Quem quer começar, por gentileza, fiquem à vontade. Começa você, Ju, que participou. Olha, a mostra Candeia, ela foi um momento de iluminação mesmo, né? De um encontro muito especial com diferentes maneiras de se utilizar a palavra no sentido estético, vamos dizer, mas algo muito em comum, assim. Todos que utilizaram da palavra reconhecendo essa potência da palavra enquanto um elemento agregador, enquanto um elemento humanizador. Então, eu participei recebendo, né, essas histórias, eu participei também fazendo uma pequena intervenção e saí muito, muito engrandecida desse encontro. E eu acho que o que fica é isso, né, a palavra como esse elemento humanizador e que agrega, e nesse momento em que a gente, né, se divide de tantas maneiras, né, acho que a gente tem que recorrer sempre à palavra, né, seja numa história, seja numa história que é cantada, num canto, mas recorrer a essa palavra que humaniza e que nos une. Perfeito. Né? Aline? A realização da Candeia era um sonho nosso, né, do Abra Palavra, era trazer um encontro entre narradores, entre ouvintes, entre pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir uma história, e isso aconteceu muitas vezes. Então, assim, essa possibilidade do acesso. Teve um dia que eu cheguei no teatro e tinham 3 moradores de rua que tinham ido, pegado o ingresso e assistido, porque alguém disse para eles na porta que eles poderiam ir. Então eles puderam pegar o ingresso e puderam assistir. Então eu acho que a mostra foi isso, assim, foi a primeira mostra. A gente coloca Belo Horizonte no circuito internacional de festivais de narração de histórias e coloca a narração nesse lugar onde ela tem que ser. Ela ser valorizada como arte, assim como a música é, assim como o teatro é, como a dança e tantas outras. E essa sempre foi uma luta nossa. Então acho que isso ficou um pouco para Belo Horizonte. Vamos valorizar o narrador, vamos valorizar a narração e vamos valorizar esse público que está aí, potente, precisando ouvir histórias. É possível ter uma segunda? Já estão pensando na segunda mostra? Já estamos pensando na segunda mostra. Se tudo der certo no próximo ano. Se Deus quiser. Queria agradecer muito a Aline, queria agradecer muito a Juliana, queria agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos um pouco sobre narração e contação de histórias. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.